Em 15 de março de 1985, tomou posse como presidente da República o então senador José Sarney. Encerrava-se naquele dia o ciclo de 20 anos da ditadura militar. A redemocratização do país exigiu esforços de reconstrução em várias áreas. No programa de hoje, nós vamos discutir os caminhos da economia brasileira nesse período. O nosso convidado é o embaixador Rubens Recupero, que serviu em vários postos na diplomacia brasileira e também no governo. Foi ministro do Meio Ambiente e ministro da Fazenda no lançamento do Plano Real. Ministro, muito obrigado por atender a TV Senado e vai ser um prazer conversar com o senhor sobre esse período de redemocratização do Brasil. Muito obrigado também pelo convite, que me honra muito. Eu só queria lembrar, antes de começar, que no período da redemocratização, eu era primeiro o assessor de política internacional do Tancredo Neves, né? Quando ele foi candidato, quando ele foi eleito pelo Congresso Nacional, né? Em 1985, acompanhei-o na viagem pelo mundo e ele indicou que eu fosse nomeado subchefe especial da Casa Civil. Como todo mundo sabe, ele ficou doente, não chegou a tomar posse, mas eu fiquei nessa posição com o Sarney, com o José Sarney. Portanto, esse período a que você alude é um período que eu conheço e fui um participante direto, né? Pois é, eu ia chamar atenção para isso na minha primeira pergunta, né? Que antes de tudo o senhor foi ali assessor do presidente eleito. E ministro, às vezes as pessoas não se recordam que no ano anterior à eleição de Tancredo e à posse de Sarney, nós enfrentávamos uma inflação de 223%. Porque se falam muitas coisas positivas, né, do regime militar, mas se esquece desse aspecto. Eu queria perguntar ao senhor, o senhor que estava ali perto de Tancredo e depois de Sarney, se esse era, assim, do ponto de vista econômico, o tema mais importante naquele momento, tentar criar condições para que o país saísse daquelas amarras de uma hiperinflação. Olha, você lembrou muito bem, sabe? É mais do que a tendência a uma hiperinflação cada vez maior, havia também a crise da dívida externa, que nos foi legada pelo regime militar, porque a crise da dívida externa começa em 1982, né? E foi se agravando desde então nos dois governos do presidente Geisel e do presidente João Batista Figueiredo. Portanto, quando você se refere com razão ao regime militar, é preciso lembrar que ele teve, de certa forma, dois períodos. O período inicial, logo depois de 64, em que os militares, de fato, não os militares, mas os civis que trabalharam com eles, né? O Otávio Gouveia de Bulhões, que foi o ministro da Fazenda, o Roberto Campos, conseguiram, num primeiro momento, moderar a inflação e aumentar o crescimento. O crescimento da economia acelerou muito nos anos 70. Mas, a partir do fim dos anos 70, começo dos anos 80, os militares deixaram uma herança maldita, uma herança que se resume não apenas na destruição de todo o arcabouço de direitos humanos e democrático do país, mas também nesse legado fatídico, né, da dívida externa do Brasil, que nos estrangulava, e a hiperinflação que você lembrou bem. Então, é preciso realçar que o governo militar não deixou um legado positivo. Ao contrário, os militares deixaram o poder porque haviam fracassado, né? E deixaram um campo de ruínas. Coube ao governo democrático, a partir de 1985, não só reconstruir toda a estrutura jurídica e de direitos humanos do país, culminando na aprovação da Constituição de 1988, né? Mas coube também esse governo combater o problema da dívida externa e o da hiperinflação.
foi um problema grave. O governo Sarney se debateu com esse problema o tempo todo. Como é sabido, num certo momento ele foi até obrigado a decretar a moratória, porque nós não podíamos mais pagar os compromissos externos. Já isso havia sido a preocupação número 1 do Dr. Tancredo durante a viagem dele ao exterior, né? E além disso, o governo Sarney chegou perto de dominar a hiperinflação com o chamado Plano Cruzado, né? O Plano Cruzado acabou não dando certo, mas, como se sabe, foi a lição do Plano Cruzado que nos serviu depois no Plano Real. E, como sabe, eu participei das duas experiências. Eu estava com Sarney. Eu quero falar do Plano Real em detalhes, mas eu queria chamar a atenção para isso que o senhor acabou de falar antes de entrarmos no Plano Real. Por que o senhor acha que não houve condições ali no governo do presidente Sarney para se vencer a inflação? Embora, como o senhor disse, tenha havido tentativas em algum momento exitosas, né, como o Plano Cruzado, depois veio o Cruzado 2. Qual é a análise que o senhor faz da contingência naquele momento? A conjuntura deixada pelos militares foi muito adversa, né? Porque, como eu disse, eles deixaram um país destruído. Eu me espanto sempre que hoje em dia as pessoas conservem, às vezes, uma imagem relativamente positiva, né? Se esquece que eles deixaram o poder porque eles tinham fracassado, simplesmente por isso. Se eles tivessem tido êxito, eles não teriam de forma nenhuma deixado o poder, né? E o governo civil teve que enfrentar dificuldades muito maiores, porque o governo militar, como se sabe, era um governo atrabiliário, um governo absolutamente que não era limitado por lei nenhuma, um governo arbitrário, né? E por isso mesmo era um governo que praticava o arrocho salarial, né? Que praticava em larga escala a repressão social de todos os movimentos sociais. Ora, você deve lembrar que, ao contrário, o governo civil que se restabeleceu em 1985 teve que lidar com uma enorme dose de expectativas, né? Porque depois de quase 21 anos de governo militar, o povo desejava melhorar de vida, né? Queria aumentar os salários e tudo. Portanto, o governo civil, além de ter que enfrentar tudo aquilo que os militares tinham deixado de herança maldita, né? Como a dívida externa e a hiperinflação, ainda tinha que atender às demandas da população, sem recorrer, é claro, à repressão, porque foi um governo tolerante, um governo democrático, né? Um governo que permitiu que todos os sindicatos voltassem a funcionar. Então, como você pode ver, era uma tarefa infinitamente mais complicada, mais desafiadora do que a dos militares. Por isso é que demorou, desde 85, quando o Sarney tomou posse, né, até o Plano Real, que só vai ter êxito em 94. Portanto, quase 10 anos. O governo civil teve que batalhar durante quase 10 anos para conseguir colocar o país nos eixos. Não foi fácil, né? Ministro, vamos falar do Plano Real. Para quem não sabe, o senhor era o ministro da Fazenda quando o Real foi lançado. O ministro era o presidente Fernando Henrique, que se afastou, né, para concorrer à presidência da República, e 3 meses antes... Se me desculpe, é só uma retificação. O presidente era, como você sabe, o Itamar Franco. Sim. E o Fernando Henrique Cardoso foi o quarto ministro da Fazenda dele. Por aí você vê como era difícil o problema econômico, né? Antes do Fernando Henrique, estiveram no Ministério da Fazenda todas pessoas de mérito, mas não conseguiram resolver. O Gustavo Krause, né? O Paulo Haddad e o Eliseu Rezende. O quarto foi o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Ele conseguiu algo que os outros não tinham alcançado. Ele conseguiu reunir uma equipe de primeira ordem, né? A equipe acadêmica extraordinária
que concebeu um plano diferente. Porque por que a inflação brasileira, como você perguntou, era tão renitente? Por que ela resistia tanto? Porque ela tinha se tornado uma inflação inercial. E isso por uma razão que as pessoas hoje esquecem, por causa da correção monetária. A correção monetária tinha sido criada pelo governo militar, justamente na época que era ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões. Nessa época, a inflação ainda era relativamente pequena e pensou-se que com aquele mecanismo de indexação da correção monetária, seria mais fácil corrigir os contratos. Só que se esqueceu de um aspecto fundamental, é que a correção monetária tornava quase impossível acabar com a inflação, porque cada mês se começava no patamar anterior. Por mais que se fizesse um esforço heróico de eliminar, por exemplo, o déficit do orçamento, né, cortando os gastos do governo, se no mês anterior a inflação era 30%, no mês novo, no mês seguinte, a inflação começava com 30%. O mérito da equipe do Real foi ter percebido esse caráter de inércia da inflação e ter concebido um plano de superação gradual da indexação, como? Através do mecanismo da URV, a Unidade Real de Valor. A Unidade Real de Valor não era uma moeda contábil, que permitia todos os preços irem sendo gradualmente corrigidos, até chegar o momento em que eles estariam todos no mesmo nível e aí se podia lançar a moeda. Quando eu entrei como ministro da Fazenda, em fins de março de 1994, a URV tinha sido lançada em fevereiro. Ainda estava muito no início. Para você ter uma ideia, a primeira medida provisória da URV data de 1º de março de 1994. A mim me coube não só implementar o URV, mas preparar com aquela equipe deixada pelo Fernando Henrique e em harmonia com o Itamar Franco, nós preparamos o lançamento da moeda. E a moeda foi lançada no dia 1º de julho de 1994, uma sexta-feira, que foi decretada feriado bancário. Nós tivemos 3 dias, sexta-feira, sábado e domingo, com feriado bancário. Não houve nenhum tipo de pânico, nenhum tipo de corrida aos bancos, tanto assim que no sábado já começamos a fechar o atendimento e durante o mês a mudança da moeda foi feita com a maior tranquilidade. Você sabe que a União Europeia, quando ela adotou o euro, que foi depois da nossa moeda, eles me disseram a mim, quando eu viajei uma vez, visitei Bruxelas, que eles tinham se inspirado na experiência brasileira, porque era a única grande experiência de um país de tamanho continental que havia mudado toda a moeda sem nenhum tipo de abalo na estrutura econômica. E foi aí que deu certo, porque em 94, além de nós termos conseguido dominar a hiperinflação, também é preciso não esquecer que foi o ano em que nós liquidamos em definitivo a dívida externa, porque foi o ano que nós assinamos o acordo comercial com os bancos privados credores. Quem foi o grande artífice dessa negociação foi o Pedro Malan, que era presidente do Banco Central quando eu era ministro da Fazenda. Então, como você vê, aquilo que os militares tinham criado de herança maldita foi o regime democrático, com todas as limitações que os autoritários acusam o regime democrático de ser culpado, isto é, do diálogo, da tolerância, de nunca recorrer à repressão. Foi o regime democrático que conseguiu fazer o que os militares nunca fizeram. Ministro. É bom lembrar hoje, quando ainda tem gente que, de vez em quando, fica com nostalgia daquele tempo
negro que nós vivemos. Ministro, o senhor, no seu livro lançado recentemente, né, fala bastante desse momento do Plano Real. O senhor chama atenção para o fato de que o presidente Itamar Franco era, assim, bastante sensível aos apelos populares e que era preciso, muitas vezes, segurá-lo, né? Como é que foi, naquele momento, o papel do presidente Itamar e como é que o senhor tinha que se relacionar com ele para que o que foi planejado fosse executado no momento do Real? Olha, eu devo dizer a você que o presidente Itamar merece um respeito e uma admiração de todos, né? Porque ele chegou ao poder num momento muito difícil, né? Logo depois do impeachment do Collor. Nesse período recente que nós temos de 40 anos de democracia, houve, como você sabe, 2 impeachments de presidentes, né? Um foi o primeiro do Collor, né? Em 92, né? Começo de outubro de 92, e o outro da Dilma Rousseff, mais tarde, em 2016. Veja você a comparação. O Itamar, ele governou 2 anos e 3 meses, apenas 2 anos e 3 meses. O Temer, que substituiu a Dilma, governou 2 anos e 7 meses. No entanto, o Itamar conseguiu, nesse período curto, ele conseguiu resolver o problema da hiperinflação, resolver o problema da dívida externa que nós tínhamos, né? E ainda fez o sucessor, que é o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente em 2 mandatos e sucedido pelo Lula, também presidente em 2 mandatos. Portanto, o Itamar, de certa forma, criou as condições para os melhores 16 anos da nova República. Portanto, daí o mérito que ele tinha. Agora, não há dúvida que ele sentia a tensão, a pressão sobre ele muito grande, né? E ele tinha uma certa tendência de querer agradar essas pressões, né? Por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, os sindicatos, né? E uma das tendências que ele tinha, até a véspera do lançamento da moeda, ele chegou a me telefonar em casa, né? Ele queria que o lançamento da moeda fosse acompanhado de um congelamento de preços, um tabelamento, como tinha sido o Plano Cruzado do Sarney, né? E eu disse a ele: olha, presidente, nós já aprendemos com a experiência do Cruzado que o tabelamento e o congelamento de preços não funcionam, ao contrário. Num primeiro momento, dá a impressão que vai estar tudo certo, mas logo em seguida os produtos começam a desaparecer das prateleiras dos supermercados. Então, vamos fazer como nós aprendemos, vamos fazer com concorrência, sem nenhum tipo de choque, sem nenhum tipo de surpresa para ninguém. Ele estava meio em dúvida, né? Ele chegou até me dizer: olha, eu não estou muito convencido, mas a responsabilidade é sua, né? Eu disse a ele: olha, eu assumo com prazer, porque eu estou certo que nós vamos conseguir. E deu certo, sabe? Porque ele tinha esse mérito. Ele fazia ver as preocupações dele, mas ele não insistia, né? Ele nunca tentou me impor uma solução que eu soubesse que era errada. Toda vez que eu explicava a ele, ele aceitava. Aliás, um outro ponto que eu quero realçar aqui, que ele era de uma honestidade absoluta, né? Nessa época, como você talvez se lembre, nós tivemos que intervir em muitos bancos, porque muitos bancos que tinham disfarçado a situação deles com a inflação, na hora que acabou a inflação, eles quebraram, né? Então nós tínhamos que intervir nos bancos. Toda vez que nós íamos intervir, o Pedro Malan me avisava, né? Porque ele era o presidente do Banco Central, eu avisava o Itamar me pedia sempre umas horas, porque ele queria poder prevenir as pessoas, por exemplo, o Banco da Bahia, né? Para não haver um grande choque lá e tal. Mas ele nunca me pediu para evitar uma intervenção, sabe? Ele sempre respeitou tudo, por isso é que deu certo, né? Porque ele era um homem honesto, um homem
que estava disposto a melhorar o país, não tinha ambições políticas, né? Você vê que depois ele teve uma vida muito modesta, não tinha recursos, não tinha nada, né? Então é bom a gente se lembrar, porque nesse país as pessoas às vezes se acostumam muito a falar mal, né, dos homens públicos, e nem todos merecem essa crítica, né? Ministro, do real para cá, para a gente encerrar, né, o real foi um marco desse regime democrático, né, do ponto de vista econômico. Qual é a avaliação que o senhor faz? Sempre tendo esse pano de fundo, né, da sucessão democrática que nós vivemos agora, da situação do país econômica pós-real e hoje. Eu queria que o senhor fizesse esse balanço para nós encerrarmos. Olha, eu direi a você o seguinte, a gente tem que colocar no contexto histórico, né? Se nós considerarmos o Brasil moderno, desde a queda do Getúlio Vargas, da ditadura do Estado Novo, que foi em outubro de 1945, né? No final da Segunda Guerra Mundial, até hoje, nós temos 80 anos de história. Nesses 80 anos de história, nós tivemos 3 regimes políticos que se sucederam. O primeiro que foi da Constituição de 1946. Ele durou menos de 20 anos, porque ele foi interrompido pelo golpe militar de 64. Depois nós tivemos os 20, 21 anos do regime militar, que foi ilegítimo, né? Sem eleições, sem escolha popular. E, finalmente, nós temos 40 anos de nova república, de democracia. Agora, o que é que falta? Faltam algumas coisas, né? Por exemplo, nós não conseguimos retomar o caminho do crescimento. Isto é, temos tido crescimento em alguns anos, alguns períodos curtos, mas é como se diz, é um voo de galinha, né? Dura alguns anos e depois chega uma crise de novo. Nós não conseguimos ainda reaprender a crescer desde aquele desastre do governo militar que começa em 82, que é fruto de 2 fenômenos. O choque do petróleo, que aumentou muito na época a dívida brasileira, e em seguida a dívida externa, né? Nós nunca conseguimos recuperar isso. Então, o que nós precisamos para poder nos tornarmos um país plenamente desenvolvido, como a China, como a Ásia, é como os asiáticos estão fazendo. Crescer não só 1 ou 2 anos, mas crescer 30, 40 anos com estabilidade. Nós, quando crescemos, em geral, perdemos o controle da inflação ou perdemos o controle do orçamento. Você vê agora mesmo, no atual governo, o crescimento tem sido um pouco melhor, não é o desejável, né? O que o Brasil precisa é crescer 4 ou 5%. Ele não precisa crescer mais 10, 11, 12, como cresceu no passado. Por quê? Por uma razão muito simples. Naquela época a população crescia muito depressa, hoje não. Como a população cresce pouco, se nós crescermos 4, 5%, em 30, 40 anos, o Brasil vai acabar de uma vez com a miséria, com a indigência, vai poder atender a todos os problemas sociais, mas precisa ter estabilidade. Hoje, nós estamos crescendo, por exemplo, este ano, 3,5%, um pouquinho mais. No entanto, estamos com desequilíbrio. A inflação está crescendo de novo, tem que ser controlada com juros muito elevados, né, que vão afetar o crescimento. E, por outro lado, o orçamento está com um déficit muito grande, né? O Brasil está com um déficit nominal, isto é, completo, todo, contando as despesas financeiras e as despesas primárias, em geral, né? O Brasil está com um déficit de 8,5% do PIB, né? É altíssimo, né? Então, isso é um defeito do atual momento. O que nós precisamos almejar é que no futuro governo, e veja, eu não estou falando de partido, nem de nomes de pessoas, eu vejo o Brasil no seu destino histórico, né? No longo prazo. Então, nós precisamos de um futuro governo que restabeleça o mínimo de disciplina
na execução do orçamento, não gastando mais do que nós podemos, e aí nós vamos ter dinheiro para investir. Porque se você me perguntar por que o Brasil não cresce, eu te digo uma resposta muito simples. O Brasil não investe. Você sabe que a taxa de investimento do Brasil está hoje em 16%. É muito baixa. O Brasil antes investia 25%. Os países da Ásia investem 30, 30 e pouco. Nós não vamos chegar a 30, mas se nós chegássemos a 22, 23, seria bom. Mas para isso, nós precisamos colocar o orçamento em ordem, porque aqui, com isso eu vou terminar a minha análise. Há uma ilusão muito grande no Brasil, você entende? Uma das conquistas que o Brasil teve nos últimos anos é que nós fomos compreendendo aos poucos, nós fomos desenvolvendo a consciência da pobreza e da desigualdade. Agora, nós queremos corrigir isso da maneira errada. Nós estamos corrigindo isso pela transferência de renda. A grande solução da pobreza e da desigualdade, na verdade, é uma só. É um crescimento econômico que gere emprego para todo mundo e um emprego bem remunerado. Então é isso que nós precisamos, é o que falta, eu diria a você. Nós conquistamos muita coisa, daqui para frente, nos próximos, digamos, 20, 30 anos, esse é o programa que nós devíamos ter. Ministro Rubens Recupero, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado e desejo um bom proveito para todos que possam refletir sobre esses grandes problemas nacionais trazidos pela TV Senado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no nosso site, senado.leg.br, ou no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá e receba todos os conteúdos da TV Senado. Até o próximo programa Agenda Econômica.